Deus distribuiu a medida da fé por todas as pessoas. Então, tem coisas assim absurdas, que é isso que eu vou falar hoje, que você não gosta, eu não gosto, nós não gostamos, mas é bom. É bom. Geralmente a gente não gosta do que é bom, um remédio amargo, né? Quem aqui gosta de ser humilhado? Diga aí. Hein? Me humilhou. Dá até causa da justiça, né? Humilhação. Só que Deus se agrada da nossa humilhação. O Salmo 51, no versículo 17, diz o seguinte, que sacrifícios agradáveis a Deus é alguém que tem um espírito humilhado. A pessoa, Deus se agrada de quem está humilhado. Ninguém quer. Quem é que quer ser humilhado? Ninguém quer. Só quer ser o quê? Exaltado. Mas Jesus mesmo diz assim, aquele que se exaltar será humilhado. E o que for humilhado será exaltado. Então, a gente tem que, em vez de procurar se exaltar, se humilhar. Isaías 53 diz que ao Pai, a Deus, agradou moê-lo, humilhar ele. Quem mais foi humilhado do que Jesus? O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, a partir do verso 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Sentimento de humilhação, de esvaziamento, de zero orgulho, de total humilhação. Ele foi humilhado e obedeceu todo o tempo, até a morte na cruz. Esse é o chamado para que eu e você tenhamos. As pessoas não querem, sem saber a bênção que é humilhar-se na presença do Senhor. E muitas vezes você ora, quebranta-me, Senhor, mas quando vem alguém de lá e te humilha, você quer botar nas pequenas causas, vou para a promotoria, me ofendeu. Não é assim? Nós não gostamos de humilhação. Mas eu quero dizer uma coisa para você, sabe, irmãos? Não tem bênção sem humilhação. Não há. Não há exaltação, não há crescimento, não há como subir sem antes descer. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem são os humildes? São os pobres? São os ricos? São os que não se exaltam, são os humildes. E o maior segredo da vida é você saber que a graça de Deus vem através da sua humilhação. Então, não rejeite quando vierem as provas, quando vierem as humilhações, as coisas que vão te abater, porque Deus, Ele se agrada. Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração, um espírito quebrantado, humilhado, um coração contrito. Deus não resiste. Ele não resiste a você. Amém? Deus nos ama. Aqui o Evangelho, meus irmãos, está totalmente deturpado. É o Evangelho da bravata. Eu determino, eu não aceito isso. Meu irmão, deixa de bobagem. Você foi chamado para imitar Cristo. E Cristo aceitou tudo. Todo tipo de humilhação, de maltrato, de calúnia. Ele sofreu tudo por amor a mim e a você. Quem somos nós para querermos ser melhor do que o Altíssimo? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora vem o seguinte: sujeitai-vos, submetam-se, sejam submissos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe por que o diabo está tendo muita guarida em nosso meio? Porque não há submissão a Deus.
As pessoas querem resistir o diabo, achando que é pelas nossas bravatas, o nosso muito expulsar demônios. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Só há um meio de recebermos graça de Deus. Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo. Você imaginou Deus resistir a você? Sai da minha presença. Não quero. Quantos aqui amam a presença de Deus? Amém. Então pare de soberba. Até porque a gente não tem nada para se ensoberbecer. O que é que nós temos para se ensoberbecer? Mesmo que tivesse. Sabe, irmãos, muitas pessoas de sucesso já descobriram o segredo e o valor da humilhação. E eu espero que você, nesta noite, saia daqui convicto, crendo que a graça de Deus é negada aos soberbos, mas é dada em abundância aos humildes. Você já percebeu que as pessoas, elas só se convertem a Jesus quando elas são humilhadas? Comigo foi assim. Geralmente a gente se converte quando as coisas para nós deu errado. Para mim deu errado. Graças a Deus deu errado. Eu me humilhei. E eu tinha vergonha de dizer que minha loja faliu. Sabe o quê? Soberba. Minha firma está lá, minha empresa estava no auge que eu estou. Tá? Eu sou bambambam, cheio de pose. E essa pose, meu irmão, Deus, ó, me passou a rasteira, me humilhou. Por isso eu estou aqui. Eu creio que muitos de nós estamos aqui porque deu errado em alguma coisa. Na verdade, graças a Deus deu errado. Porque Deus, né, permite o erro para que Ele acerte a nossa vida. Ele quer fazer isso. Com muitos de nós e muitos dos que estão por aí. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, o conselho de Tiago aqui não é que a gente resista ao diabo, é que a gente se sujeite a Deus. Então a forma de resistir ao diabo é se sujeitando a Deus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Você já parou para pensar que a gente só se chega a Deus? A gente tem dificuldade de se chegar a Deus, porque se chegar a Deus, euzinho, não preciso de Deus. O mundo acha que não precisa de Deus, então não se chega a Ele. Mas observe que toda vez que alguém se chega a Deus, ele se chega a esse alguém. Sim ou não? Comigo foi assim. Toda vez que eu busco a Deus, que eu vou orar, né? Eu sei que é uma luta para orar, mas toda vez que eu tenho a graça de Deus, né, de me humilhar e buscar o Senhor, Ele se achega para mim. Com você assim também, amém? Amém. Então, vamos. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ninguém purifica as suas mãos, né, do pecado, sem antes se chegar a Deus. Tá vendo? Você não pode se chegar a Deus limpo. Nós só não chegamos a Deus sujo, meu irmão. Foi assim que eu cheguei, não sei você. Eu te suplico, meus irmãos, que se apresentem a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você vai para um culto, mas você vai para um culto que não é racional. Se você não entrega a sua vida, todo o seu coração ao Senhor, isso é ânimo duro. Isso é um coração que precisa ser limpo. A consequência da soberba: mãos impuras, soberba. Qual é a outra? Ânimo duro, coração sujo. Isso é soberba. As pessoas que humildes, verdadeiramente, não estou falando de humildes porque tem poucos recursos, não. Tem muita gente que tem muitos recursos e são humildes. Outros não têm nada e são soberbos. Não se trata do ter, se trata do ser. Ser humilde. Não se engane. Pelas coisas que você ouve, ele agrada. Você não está aqui para ouvir o que te agrada.
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meu irmão, isso aconteceu desde lá do Éden. Quando Deus colocou o homem para cultivar o jardim, foi aí que entrou o pecado no mundo. Deus quer mais do que a sua obediência. Porque quando Adão desobedeceu, ele na verdade, ou seja, o pecado de Adão foi o pecado da rebeldia, da rebelião. Por causa da desobediência? Não. Por causa da rebeldia, de viver independente de Deus, de querer não precisar mais de Deus. Mas Tiago aqui, no finalzinho da Bíblia, ele está dizendo a você, olha, sujeite-se a Deus. Ele não está dizendo obedeça a Deus. Ele está dizendo seja sujeito, seja submisso a Deus. Você já viu o patrão agradecer ao empregado porque cumpriu as ordens dele? Pois assim também vocês, depois de haver feito tudo quanto foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém? Se você faz só o que você devia fazer, você é um servo inútil para Jesus. Mais do que obedecer, submissos ao Senhor, sujeitai-vos a Deus. Ele não fala aqui, ele podia muito bem, obedeçam a Deus, né? Claro, obedecer é a nossa obrigação, e sujeitar a Deus é imitar a Jesus. Amém? Presta atenção, a diferença entre obedecer a Deus e se sujeitar a Deus. Tiago aqui está dizendo que nós devemos nos sujeitar a Deus, porque ele está falando aqui para um povo crente, para os cristãos. Ele não tem a menor dúvida que esses cristãos obedecem a Deus. Que louvor há? Não. Eu amo meus filhos, minha esposa, eu amo aquela menina Rose, né? Ela é tão gente boa, tão delicada, tão educada com a gente, tão simpática. Que venha nisso, irmãos. Até os políticos gostam dela. Peguei pesado agora. Até os corruptos fazem isso. Jesus diz assim. Quando ele diz, até os publicanos fazem isso. Isso é a nossa obrigação, irmãos. Agora, a submissão é muito além do que a obrigação. Amém? Por quê? Ele não admite que os cristãos não obedeçam. Agora, apenas obedecer, eu sou um servo inútil. Jesus aqui diz que nós somos, aqui, assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto foi ordenado, direi: somos servos inúteis, porque fizemos apenas. Jesus está falando aqui, né? Só isso? Então você é um servo inútil. Nós precisamos nos submeter, ser submissos a Deus. Em João, no capítulo 5, diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade, eu vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Está vendo? Submissão. Aqui não está falando que ele fazia tudo que o pai mandava, ele fazia tudo, ele foi obediente até a morte de cruz. Mas além de ser obediente, ele fazia tudo aquilo que via o pai fazer. O pai era o exemplo dele, então ele estava submisso ao pai. É isso que Tiago está querendo dizer. Submeta-se a Deus e resiste o diabo e fugirá. Quando você imita Cristo, o diabo passa longe, irmãos. Aí tem que parar de expulsar demônio na igreja, porque a igreja é a igreja de Cristo. O diabo não passa aqui por perto, ele passa longe de nós. Lógico, ele é ousado, né? Se ele botar a cara, a gente manda ele embora. Jesus aqui, ele está dando aqui uma dica para nós, que nós somente
devemos fazer aquilo que vê o Pai fazer. Somente devemos fazer aquilo que Jesus fez. Amém? Porque tudo o que este fizer, tudo que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Abençoa você essa palavra. E por isso a gente deve ser humilde, assim como Jesus. Olhando para Ele, Hebreus 12, olhando firmemente, sem ânimo dobre, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Fomos chamados a aprender com o Mestre. E como Ele, fazer somente aquilo que viu o Pai fazer. Quem olha para o Filho vê o Pai. Então a gente não vê o Pai, não vê o que o Pai faz, mas vê o que o Filho fez. Então a gente vai imitar Jesus. Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós somos imitadores de Jesus. Se você está buscando outra coisa aqui, eu lamento lhe dizer. Eu tenho uma coisa para te dizer que você não vai gostar. Você foi chamado para imitar Jesus. Amém? Amém. Jesus humilde, humilhado. E quando a gente está sofrendo, é porque a gente está imitando Jesus. Quando a gente está sendo provado, estamos imitando Jesus. E é bom ser humilhado. Nós ainda não descobrimos o valor da humilhação. Porque depois de humilhado, nós seremos exaltados. Amém? Nós estamos numa guerra, estamos numa milícia, muitas batalhas virão. Mas depois da batalha, e quanto maior essa batalha, maior serão as vitórias que virão. Creio nisso em nome de Jesus. Eu não posso dizer outra coisa para você. Só posso dizer a você que vale a pena imitar Cristo. Que vale a pena ser humilhado. Às vezes, hoje, quando eu passo na rua onde está minha loja, hoje é de outra pessoa lá, mudou até o nome, né? Ficou com vergonha de ser o nome dele. Eu fico com pena. Eu fico olhando assim, meu Deus, se eu tivesse no lugar desse, eu já tinha morrido. Mas é tão bom, irmão, você saber que depois de 20 anos, né, quase, você ainda não está vivo aqui e tendo o privilégio dessa comunhão gostosa de viver com pessoas que a gente ama, pessoas humildes e que precisam aprender a humildade. Existe a humildade de falta de recurso, mas existe a humildade de falta de soberba. Que a nossa humildade seja tão somente por ausência de soberba. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia, que bênção, né? Quem recebeu essa palavra em nome de Jesus? Amém. Eita Deus, que Deus é esse, né? Que Deus maravilhoso. Aleluia. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me com